isso já tem um estresse. Porém, a coisa piora com o que aconteceu na Bahia. O que aconteceu na Bahia? Também em outros estados, mas principalmente na Bahia. A Polícia Federal fez uma operação e prendeu 17 bandidos que estavam roubando dinheiro público. Movimentaram mais de R$1 bilhão num esquema de corrupção que é liderado pelos chefes do União Brasil, partido que tem até ministro do governo. Um dos ministros é o Valdez Góes, que é apadrinhado pelo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, que é um dos operadores do Bolsolão, que é o tal do orçamento secreto, que é o nome que a imprensa inventou para parecer que não é crime e para não associar o Bolsonaro, e para não ter para não parecer que é um escândalo enorme, né? E o Davi Alcolumbre é o principal cotado para ser presidente do Senado aí, eleito em fevereiro. Pois bem, Davi Alcolumbre é do União Brasil. O Davi Alcolumbre colocou ali, ele foi o o padrinho político da indicação do Valdez Góes a um ministério no governo Lula. O Valdez Góes é quem organiza ali a estrutura do DNOX, que é o Departamento de Combate à Seca. Então aí você vai, caramba, Departamento de Combate à Seca. Nesse departamento passaram ali alguns políticos do União Brasil da Bahia, aliados do braço direito do Arthur Lira, que é o Elmar Nascimento, amigão dele. Eles passaram a operar um esquema aí enorme de corrupção, enorme. O esquema vem desde antes e adentra aí o governo Lula. Lembre-se, o governo é obrigado a pagar as emendas. Isso tudo com emendas do orçamento secreto do Bolsolão. Eis que a polícia prendeu 17 pessoas e prendeu entre elas um empresário bilionário. Bom, declarado ele não é bilionário, mas sem declarar é capaz que já tenha ganho aí mais de R$1 bilhão aí de dinheiro roubado, que é chamado aí de rei do lixo. Não só porque ele é um lixo de pessoa roubando dinheiro público. Não. Rei do lixo porque ele tem ali empresas que fazem ali a coleta de lixo e aí eles superfaturavam tudo. Esse empresário teve um avião apreendido e foi preso. Porém, o TRF1 soltou no fim da tarde de ontem, que não muda nada o desespero dos bandidos. Por quê? Porque os outros 16 seguem presos, ainda não querem delatar porque eles acreditam que vão conseguir ali que tudo dê em pizza. Porém, tá um problema. E aí você vê que o desespero quando saem matérias da imprensa que mostram que o Arthur Lira se reuniu com o seu amigo Elmar Nascimento. Tinham brigado, né? Mas nos tempos difíceis voltaram a ser amigos, né? Afinal, comparsas sendo pegos aí pela Polícia Federal. O primo do Elmar Nascimento não apenas foi preso, como jogou uma bolsa com R$220 mil da janela do seu apartamento. Aí você vê o desespero do cara. A polícia pegou. Ele tinha R$220 mil que ele não consegue explicar de onde veio. Dinheiro público roubado. Primo do Elmar Nascimento, que é vereador. Pois bem, aí o que acontece? O Arthur Lira está fazendo uma mega articulação no Congresso Nacional porque ele quer tirar esse caso da primeira instância e da segunda instância e levar direto para o STF. Dizem aí os aliados do Arthur Lira que, olha, tá na cara que essa investigação vai dar aí em gente que tem foro privilegiado. Vamos levar para o STF. O Arthur Lira quer que isso fique nas mãos do Gilmar Mendes ou do Cássio Nunes Marques, de um dos dois, porque ele acredita que os dois vão fazer com que isso termine em pizza. Vamos lembrar que teve uma investigação aí sobre os kits de robótica superfaturados que o Arthur Lira comprou ali com emendas dele e que a Polícia Federal pegou tudo, pegou 4 milhões de dinheiro roubados num cofre, pegou um monte de coisa e caiu nas mãos do Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes aliviou para o Arthur Lira e ainda mandou a polícia devolver os 4 milhões roubados para quem desse ali alguma coisa que identificasse a origem do dinheiro. Como o dinheiro era roubado, ninguém indicou, então a polícia não devolveu, segue num cofre na polícia. Em vez de ir para os cofres públicos, para ser investido em saúde, educação, etc, não. Está lá num cofre parado o dinheiro que o Arthur Lira roubou dos cofres públicos. Pois bem, agora tem um problema. Nossa, imagina que como na cabecinha do Arthur Lira tudo dá certo. Pô, vamos levar esse caso para o STF e ele já tem um motivo que é um motivo que apavora eles. Já eu vou te falar. Lá no STF cai num dos nossos amigos e aí acabou. Podemos nos tranquilizar. Pois bem, só tem um problema, né? Falta combinar aí com todo mundo. Por quê? Porque as investigações sobre emendas do Bolsolão estão com Flávio Dino. E aí tem uma coisa na STF. Quando alguém já tem uma investigação parecida ou do mesmo assunto, ou assim, a praxe no STF é que em vez de se fazer um sorteio, a investigação caia com quem já tem investigações sobre aquilo.
um ministro relator. E aí tem uma chance gigantesca, porque o STF está bravo com o Arthur Lira, vamos lembrar, o Arthur Lira está peitando o STF, de que se decida que isso vai para as mãos do Flávio Dino. Aí eu vou te falar, aí o Arthur Lira está entrando num caixão e colocando os pregos assim, viu? O Flávio Dino só vai colocar os últimos pregos e enterrar o Arthur Lira aí politicamente. É isso, tá? É isso que está acontecendo. Arthur Lira vai ser um morto político muito em breve, não só ele, mas também toda a cúpula do União Brasil. Olha, o União Brasil, para quem não sabe, era o chamado PFL, partido do Antônio Carlos Magalhães, ACM, lá no governo Fernando Henrique. Ele e o FHC roubavam muito juntos. Aí, o PFL, como roubou muito, pegou mal o nome do partido, mudaram o nome para DEM, de demônios, democratas. Aí o DEM apoiou o golpe de Estado, os democratas apoiaram o golpe de 2016. Como também pegou mal, começou a ser associado à bandidagem, que é o que esse partido é, eles se fundiram com o PSL, que estava rachado depois da saída dos bolsonaristas, e fizeram a União Brasil. O presidente do partido era o Márcio Bittar, que era presidente do PSL. Foi quem brigou com o Bolsonaro em 2020. Pois bem, em 2019, o Márcio Bittar deu uma entrevista essa semana falando que isso é a pontinha do iceberg, que são muito bandidos ali no partido, e ele não está mais no partido. Ele está no partido, mas não está mais na presidência, não está mais próximo da cúpula do partido. Um dos motivos, segundo ele, é que tem muita coisa errada. Quer dizer, são muito bandidos. O que está apavorando o Arthur Lira, que é o motivo que eles querem levar para o STF quanto antes, que eles têm medo que na Justiça da Bahia saia do controle e vá ser mais gente presa, é o seguinte: na operação contra o empresário, a polícia achou um caderno que parece ser uma planilha. Planilha de quê? De propina paga para inúmeros políticos. Inclusive, a polícia descobriu uma transação milionária desse empresário direto para o Elmar Nascimento, que é o deputado aí que era cotado para a presidência da Câmara. Ele era o favorito do Arthur Lira, tinha uma resistência enorme do PT, porque ele era do PFL lá atrás, então ele tem aí, na Bahia, ele tem uma rivalidade com o PT, né? O cara bandidão, tem uma rivalidade com o PT de décadas. Então, o Jacques Wagner e outros aí, Rui Costa, que é o ministro mais importante do Lula, né? Que é o da Casa Civil, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, não gostam dele. Aí teve uma resistência, o Arthur Lira escolheu o Hugo Mota como candidato dele para a presidência da Câmara. O Elmar Nascimento se encontrou com o Lula depois, prometeu que ele ia apoiar muito o governo, tudo mais, tentou apoio do PT, só que o PT não engoliu as ladainhas dele. O PT ficou um tempinho ali torcendo para briga, né, entre ele e o Arthur Lira, que quanto mais briguem melhor. Só que chegou um momento que não dava mais, ele não tinha força nenhuma, e é um cara muito antipetista desde sempre. Então, não teve apoio do PT, a candidatura dele foi um voo de galinha. Ele fez assim, caiu a candidatura dele à presidência da Câmara. Aí ele voltou, pouco a pouco, a conversar com o Arthur Lira. Pois bem, e o Arthur Lira conseguiu ali organizar e retomar ali algum protagonismo, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte: agora tem planilhas mostrando o nome dele, só que se essa pontinha do iceberg, vão pegar mais coisa. Essa foi só a primeira operação da polícia, vai ter mais. Quando isso for enviado ao STF, chance enorme de que isso caia com o Flávio Dino. E o Procurador-Geral da República, o Gonê, também não está aliviando não, ele está indo para cima. Se não cai com o Flávio Dino e tem um sorteio, tem chance aí de cair com o Alexandre de Moraes, com o Fux. O Fux não sei o que, mas o Fux ele é punitivista. O Fux ele gosta de sair punindo os políticos todos, porque aí eles brigam principalmente em governos petistas. Por quê? Porque aí os políticos, quando estão ferrados, eles querem cobrar do governo. O governo me ajuda, me protege. Aí, então, ele gosta de sair o Fux. Pode cair num desses aí, se bem que o Fux é bolsominion, né? Só não pode cair num Cássio Nunes, André Mendonça, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, aí é meio ruim, viu? Esses aí, vou te falar, capaz que eles sentem em cima da investigação. O Toffoli ainda um pouquinho, dependendo do caso, mas os outros não. Então, eles querem que tenha sorteio, obviamente, ou que isso puxa algum caso ali anterior para que vá para as mãos de um amigo deles. O problema é o seguinte: o caso mais forte está nas mãos do Flávio Dino. E o Flávio Dino, muito provavelmente, vai querer a relatoria disso aí. Tá ruim a situação, tá um pânico. Para sair até na imprensa que eles estão tentando articular ali politicamente para tirar o processo da primeira instância, que a coisa tá feia. Na segunda instância, conseguiram um desembargador mais ou menos amigo, que soltou pelo menos o cara que tem a delatar, que é o rei do lixo, que todo o esquema passa por ele. Outros ainda estão presos? Estão, mas o principal era ele.
Quando um é solto,